No vídeo de hoje eu vou te passar o passo a passo para você estar melhorando a pintura de pele, seja no papel ou no digital, e essas dicas vão deixar seu desenho mais 3D e mais realista. Então fica até o fim do vídeo, porque é bem provável que no fim o desenho fique mais complexo do que quando você começou. Então é isso, acompanha o vídeo do começo até o fim e vamos pro vídeo. E aí, meus amigos, aqui é o Chave. Nesse vídeo eu vou ensinar o passo a passo para você melhorar a sua pintura de peles. E essas dicas vão valer mesmo se você for iniciante do desenho digital e só consegue fazer pinturas mais simples. Então já deixa o like aí, se inscreve para o YouTube saber que você curte esse tipo de conteúdo e continuar te recomendando vídeos assim. A primeira etapa para você pintar melhor a pele é você definir algumas sombras básicas que tem na mão, como as dobras dos dedos, os vincos, os ossos, as veias. E você vai poder estar fazendo isso com cores diferentes, assim, menos saturadas, mais escuras. Às vezes você vai precisar usar uma cor mais alaranjada, mais rosada. Depende muito da pele que você está fazendo. É nessa etapa também que a gente vai definir algumas coisas que nem essas dobras que a gente tem entre as articulações do dedo, o osso que tem entre os dedos. E para fazer esse tipo de transição, para não ficar tudo muito firme ou muito borrado, você vai ter que ficar alternando entre os pincéis mais suaves e os pincéis mais firmes, que nem os normais. Então, você vai ter que ter esse senso de o que está mais definido e o que está menos definido. Algumas sombras elas vão estar mais fortes do que as outras, então você vai ter que prestar atenção se a sombra que você está pintando vai ter influência de alguma outra sombra, se ela vai ter influência de alguma outra luz, como essa pele entre os dedos. Ela tá numa zona mais escura, que ela tá com mais sombra nela, porque ela tem a sombra dos dois dedos que tá entre ela. Essa noção de mais firme, mais próximo, mais suave, você vai desenvolvendo quando você vai pensando na luz e na sombra. Tudo que a gente for fazendo aqui que vai dando mais volume pro seu desenho tem a ver com sombra e luz. Vai testando as cores sem medo mesmo, assim você vai desenvolver melhor essa sua noção de cor, de temperatura, de tudo, sombra, luz. Essa parte do pulso, ela não é, as sombras dela não são tão definidas quanto a parte das veias, por exemplo. Então a gente vai ter que usar aquele pincel mais macio e trabalhando melhor no degradê, para não ficar uma transição muito marcante assim entre a luz e a sombra. E não tem casos que, por exemplo, na parte que a gente fez as veias, que por ter um acúmulo maior de sombra, vai dar uma impressão maior de relevo, então por isso que vai ficar dessa forma e por isso que você vai ter que pintar com uma cor mais escura. Então agora, terminando essa etapa das sombras básicas, o desenho pode estar parecendo um pouco estranho, ou dependendo dos seus olhos está um pouco melhor. A gente vai agora para a segunda etapa, que vai ser das sombras. Para adicionar as sombras vai ser muito mais fácil do que fazer essas primeiras sombras mais básicas. É só você analisar a foto, sua referência, e ver onde que a luz está batendo e colocar nas direções contrárias. Para colocar as sombras de um jeito melhor, eu costumo deixar a camada das sombras em multiply. Se você ainda não sabe como que usa essas camadas especiais do Photoshop, deixa aí nos comentários ou me pede lá no Instagram que eu posso fazer um vídeo explicando melhor cada uma delas. Então, fazendo isso, se você achar que a sua sombra ficou muito saturada, muito forte, você pode ir regulando a cor dela para ver o que fica melhor para o seu desenho. Nessa parte das sombras vai ter aquilo que eu falei na primeira parte também, que vão ter sombras que vão ser mais marcantes, mais firmes, e vão ter sombras que vão ser mais suaves, a transição delas.
que nem essa sombra do dedo do meio. A transição dela para luz é mais suave do que a transição do dedo mindinho para luz. Dá pra ver que é algo bem mais marcado. Essa parte é bem simples. Se você quiser ainda, você pode reduzir um pouco da opacidade da sua camada para não ficar muito forte. Agora a gente vai para a segunda parte dessa segunda etapa, que vai ser a dispersão da luz no seu desenho, ou na sua mão, né? Quando a luz bate no nosso corpo, ela tem uma dispersão em algumas áreas, e algumas áreas vão ficar mais marcadas do que as outras. Para você fazer isso, você pode pegar uma cor mais alaranjada ou rosada, tanto faz, desde que seja um pouco mais vermelho assim. Você pode ir colocando esses pequenos detalhes dela em pontos como o dedão, essas veias do corpo, por exemplo, essa daqui que tá ligada ao dedo do meio, são só alguns pontos, não é em todos que você vai precisar fazer isso. A pintura já está quase no final, e antes de passar os últimos passos tem algo importante para te falar. Lá no meu Instagram você encontra conteúdo exclusivo de desenho digital, e ainda tem um review do vídeo. Claro que não é todo o conteúdo que vai ter no vídeo, mas é legal para você lembrar o conteúdo. Vai ter aí passando na tela. Agora vamos para a última etapa. Agora a gente vai para a última etapa, que vai ser a etapa da luz. Para você adicionar a luz no seu desenho é muito simples. Se você tiver como referência mais simples ainda, é só você criar uma camada acima da sua pintura normal e pegar um pincel mais suave, com uma cor mais clara, e ir passando nessas partes onde o foco de luz é maior, que nem nessa parte do pulso, na parte esquerda do pulso, na parte esquerda do dedo, onde a luz está batendo. Você não precisa exagerar tanto, mas você também tem que tomar cuidado para não deixar a luz muito fraca, porque essa é a luz principal. As luzes também vão te ajudar bastante a deixar o seu desenho com mais volume. Então você pode usar o tempo que precisar para terminar essa parte, que vai ser bem importante. Tão importante quanto as sombras. E para acabar, você vai colocar a luz indireta, que é a luz que tá batendo em alguma coisa à sua volta que reflete para sua mão. Que nem nessa parte esquerda da mão tem a luz direta, e na parte direita tem a indireta, que seria a luz da parede, a luz que bateu na parede e bateu de volta na mão. Mas é bem suave. Você pode pegar um pincel mais leve, baixar um pouco o flow dele e pintar bem de leve. Antes de você aplicar tudo isso que acabou de aprender, tem uma coisa importante para te falar. No mundo da arte, seja no papel ou no digital, é importante que o seu desenho evolua junto com a sua pintura. Então por isso que no topo da descrição eu vou deixar um link com um método que vai te fazer desenhar qualquer personagem de anime, do básico ao avançado, do esboço até a pintura. Sério, seu desenho vai ficar parecendo coisa de profissional. Você vai achar que você tirou foto de algum anime ou alguma coisa assim. Então se fosse você, eu corria lá e dava uma olhada, porque mais de 100 mil pessoas já estão tendo acesso a esse método e tendo resultados verdadeiros com eles. Então corre lá, o link está na descrição. Outra coisa que é muito importante também, se você chegou até aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal, porque além de você estar me incentivando a gravar mais vídeo, você vai estar sempre recebendo a notificação do canal e recebendo esse tipo de conteúdo de arte digital ou de arte tradicional para você evoluir cada vez mais. Então, valeu, é isso, falou.